Então, gostaria de chamar agora, como nosso segundo palestrante, o Dr. Alexandre Kalash. De novo, reforço aqui o parceiro da SBGG Rio, mencionado aí pelo Michael Adams no seu vídeo, pela sua atuação internacional. Dr. Kalash é médico, é gerontólogo e atual presidente do Centro de Longevidade Internacional Brasil. Vai nos trazer, não é só uma fala, né, Kalash? A gente combinou que seria uma provocação inicial aí na carreira da fala do Michael Adams, né? O título é Difícil Ter Saído do Armário. Ser enfiado de volta é cruel. Muito obrigado, Daniel, meu caro amigo. É realmente uma honra, e uma honra que eu confesso, eu estava esperando a BGG lançar isso e foi preciso essa nova direção fantástica que está abrindo caminhos e de forma que essa aliança, essa parceria com o nosso Centro Internacional da Longevidade dá muito orgulho. A gente envelhece e começa cada vez mais a gostar de contar histórias, né? Então, eu vou contar uma história. Era uma vez um garoto, nascido há muitos anos atrás. Faz muito tempo. Aqui, no Rio de Janeiro. Mais precisamente, aqui, ó, em Copacabana, no posto 5. Nessa Copacabana, ai de ti, Copacabana. Essa Copacabana que era o centro de tudo que acontecia no Rio de Janeiro e, portanto, um tambor para o Brasil. Pois foi aqui, nesse posto 5, que esse garoto cresceu. Sapeca, alegre, bem levadinho. Aí, ó, ele aqui com a mãe e o irmão mais velho. E foi crescendo. Naquela época, sabe, menino com menino, menina com menina. Não podia brincar junto. Está voltando até a moda, né? Menino de azul, menina de cor-de-rosa. E ele não gostava nada daqueles brinquedos que davam para ele. Uma bola para chutar, um revólver para atirar. Não gostava nada daquilo. E achava muito chato, muito chato, aquela história de bola de gude. Futebol, então, nem pensar. Mas tinha uma opção que ele gostava, era a preferida. Ele vinha de uma família muito grande. A avó tinha 13 irmãos. O avô materno, dizem, 17. Ele nunca contou. E o garoto adorava ficar ao pé dos velhos. Sobretudo ao pé das véias. Aquelas véias fascinantes, com histórias incríveis, espirituosas e que o cobriam de afeto. Elas o chamavam de beijoqueiro. Lá pelos 8 anos, a mãe dele o chamou, dizendo que queria ter uma conversa muito séria. E disse a ele: antes um filho morto do que um filho homossexual. E o garoto ficou pensando, que palavra estranha, homossexual. O que será isso? O menino se espantou e ficou aquilo marcado, mas ele não conseguia decifrar aquela palavra. Mas devia ser muito grave, né? Se a mãe preferia um filho morto. Ele, até onde saiba, essa conversa não foi feita com os irmãos. Era ele. E foi por aí que ele começou a perceber que ele tinha umas paixonites por outros meninos, aqueles que gostavam de futebol.
E tinha também uma coisa que o incomodava muito, muito. Começou cedo, ainda na escola primária. Zombarias, piadinhas, assovios. Às vezes na hora do recreio, às vezes nas aulas de ginástica, muitas vezes era em coro. Mas o garoto se safava. É, vocês vão aprender a me respeitar. E ano após ano, ele era eleito pelos colegas, representante de turma. Se impunha. Tinha que ser forte para isso. Outros ficaram pelo caminho. Eu acho que é porque aquela mesma mãe, de alguma forma, introjetou, sei lá, um alto senso de autoestima. Ela foi o garoto crescendo, trocando de escolas, as zombarias continuavam. Mesmo que esporádicas. E a reação do garoto era sempre a mesma. Esperem, vocês vão aprender a me respeitar. Ele tinha horror de baratas. Acho que até hoje. Sério, sério mesmo. Fobia. E de vez em quando, os seus coleguinhas colocavam uma daquelas grandes vivas por trás, um colarinho. E saía ele esperneando. Dando um showzinho para o deleite da plateia. Ousado, né? Acho que ele descobriu o significado de homofobia antes de ter decifrado aquela palavra que a mãe tinha usado e que ele continuava sem entender. Homossexual. Prefiro o filho morto. Que bullying. Isso só ganhou nome muito, muito tempo depois. E veio a adolescência. Aquele festival de hormônios, aquela coisa toda na cabeça, mais paixonites platônicas. E aí as coisas começaram a ficar mais claras. Não pensem que ele era um menino triste. De certa forma, até pelo contrário. Mas havia momentos, sim, de tristeza. Será que só aquele garoto, só eu sinto isso? Só eu sou assim? O garoto não tinha role models. Não tinha referências. O garoto tinha nascido nos anos 40. Stonewall só aconteceu em 69, como nós ouvimos agora o Michael Adams nos dizer. E aquela coisa que ele sentia, ele só foi descobrir o nome muito, muito tempo depois, lendo Oscar Wilde. O amor que não pode dizer seu nome, que não pode se revelar. Pertinho da casa dele, naquela IDT Copacabana, uma esquina adiante, morava o pecado. Uma galeria Alaska, cheia de boates gay. Boates? Sabe o que é boate, né, gente jovem? Sei lá, depois mudou para discoteca, mas era boate. Uma porção delas. Hoje são igrejas evangélicas. E era ali que morava o pecado. Ele passava reto. Era o caminho para lá, para cá. Tinha que passar por ali. Até no edifício onde ele morava, tinha um bar, restaurante, sei lá o que era. Chamava La Gôndola. Uma gôndola cheia de travestis. Uma gôndola que melhor poderia se chamar um cajofólio. Mas não era aquilo. Não era aquilo tampouco. O garoto não se identificava, continuava sem role models. E olhem que o garoto era popular. Estava sempre cercado de amigos, amigas. Gozado, sabe?
Ele tinha uma grande amiga, que até hoje é muito amiga dele, que estudava numa escola só de meninas. Rigoroso. Escola só de menina. Menino não entrava, não. Mas as freiras faziam uma exceção para ele. De alguma forma, freiras sábias, né? Sabiam que as suas meninas não estariam sob risco da presença daquele menino. Ele teve também suas namoradas. Mas o amor que não ousa dizer seu nome sempre é espreita. Enfim, o garoto agora já era um jovem. Dizem que atraente. Assédios não faltavam, mas ele resistia. Daí começou a faculdade. A mesma velha história, tal do bullying. Às vezes no saguão da escola, amplo, cheio, em meio aos trotes, aos calouros, e ele era o alvo preferido. Doía. Doía muito. Mas foi questão de meses e ele foi eleito representante de turma, foi presidente de diretório, conseguiu, no ano seguinte, convencer os seus colegas de acabar com aquela barbárie, os trotes. E foi por essa época que, aí sim, ele se apaixonou por um colega de turma. Paixão correspondida, intensa. E volta a mãe. Volta a mãe de novo. Aquele espectro de antes morto. E o convenceu de fazer psicanálise. Lá foi ele. Agora já não tem um garoto, mas foi buscar tratamento, né? Era doença. Estava até na lista da OMS, homossexualismo, distúrbios de conduta e saúde mental, classificação internacional das doenças, número 179. E lá foi ele, seguindo o popular, com as namoradas mais lindas. E um olho furtivo no amor que não ousa dizer seu nome. Sempre à espreita. Anos de chumbo, de ditadura militar, machismo correndo solto. E esse ex-garoto foi tomando coragem. Liderança no movimento estudantil, universitário. No seu discurso, ele, como eleito orador, ele descreve essas histórias de rebeldia, de enfrentamento. O AI-5 estava logo ali na esquina, logo ali atrás. Naquele mesmo dia da formatura, ele conhece uma jovem linda, inteligente, carismática, e começaram a namorar. Ele o amou muito e se casaram. Tiveram um casal de filhos muito, muito queridos, amados. E o garoto, agora feito homem, estava feliz. Eram felizes, eram uma família feliz, modelo. E foram ganhar mundo. Muitas conquistas lá fora. O reconhecimento que não poderiam ter tido no país dominado pela direita radical. E aqui termina essa história. Vamos sair da ficção, dessa história montada, para real. Há 37 anos, eu conheci meu companheiro de até hoje. Muita cumplicidade, muito querido, metade da minha vida, exatamente metade da minha vida. A história que eu contei até agora foi a primeira metade. Depois vem a segunda. No dia que eu o conheci, eu soube perfeitamente que a minha vida tinha mudado, e mudado para sempre. E que não era possível resistir, porque se eu resistisse, eu bateria com a cabeça na parede.
Ao mesmo tempo, fascinante e doloroso. Pois pouco depois eu saí de casa. Fomos viver juntos até hoje. Deixar a minha família, as minhas crianças, os meus filhos, doeu. Lembra-me a entrevista que o Obama deu para o Pedro Bial, em que ele diz que, ao subir ao Corcovado, as filhas perguntaram, devemos orar? E ele disse sim. E o que ele pediu, conta-nos na entrevista ao Bial, foi de que um dia as filhas soubessem o quanto ele as amava. Eu não sou de orações, mas eu tenho essa expectativa sempre de que os meus filhos saibam que eu não os abandonei jamais, que eu os amo muito. Minha mulher sofreu, mas seguimos ao longo desses muitos anos amigos. Foi difícil também para ela. Essa minha primeira metade da vida foi totalmente pré-Stonewall. 69, eu entrei na faculdade no ano da Revolução, do golpe militar. Saí em 1970, 50 anos atrás. O ativismo era apenas incipiente, não se falava de gay rights. Tudo que foi conquistado, como Michael Adams chama a atenção, deveu-se à luta dos pioneiros corajosos, rebeldes, determinados. São velhos hoje. Mas cada um de nós, cada uma das histórias individuais e coletivamente, foram quebrando paradigmas, lutando contra tabus. Essas memórias merecem, precisam ser contadas. Como pretendemos ao longo desse simpósio, e começamos com a Martinha, através das lentes de um jovem jornalista, que logo, logo, logo vocês vão conhecer, Yuri Fernandes. Quando eu crescer, Yuri, eu quero ter um neto como você. Mas até lá, por enquanto, você vai continuar sendo o nosso ponto focal para questões LGBT e envelhecimento. Aguenta aí. Continua aí firme. Porque essas trocas entre gerações são essenciais para que o legado de uns sirva como um farol para os que vêm atrás, para seguir adiante. Conto também essa história porque talvez aí atrás da minha telinha tenha gente me olhando. E tenha gente que esteja em busca de role models. Vocês não estão sozinhos, vocês não são especiais, tem muita gente igual. Não se iludam. Nós que já percorremos esse caminho, podemos contá-lo. Não foi o que eu disse? Que faltou aquele garoto, o role model? Contei essa história também porque, ao longo da minha trajetória, houve perdas, sofrimentos. Pelo menos 3 amigos, um deles colegas de turma, se suicidaram antes dos 30 anos. Sem falar na pandemia da AIDS, como nos lembra Michael Adams. Toda a discriminação que o acompanhou. Contei também como sinal de alerta. Não há nada garantido. A nível global, nós ainda temos dezenas de países onde a homossexualidade na prática é ilegal, até condenada por morte. Afinal, até no Reino Unido, até 1967 era ilegal. Eu cheguei lá em 75, pouco depois. E estamos retrocedendo. Atenção, alerta, ativismo. Um Ministério de Direitos Humanos, onde não se pode falar de gênero. Quando a campanha para prefeito aqui do Rio de Janeiro, amanhã, um candidato acusa o outro de ter um kit gay, de convencer você a ser gay. Como é que se convence isso? Quando o ministro da Educação declara que homossexuais são
frutos de famílias desajustadas. A minha não era desajustada, senhor ministro. Onde o presidente afirma que o Brasil não será um país de maricas. Se fosse, teria mais coragem que muitos que estão lá em cima. Que enfrentaremos a pandemia como homens, que recebe com orgulho o elogio do seu outro colega homofóbico, Tim. O senhor exibe todas as qualidades da masculinidade. Mas não nos enfiarão de volta ao armário. Isso seria cruel. Resistiremos. Mas para tal, nós vamos ter muitos desafios. Sobretudo quando há uma superimposição de sexismo, racismo, LGBTismo, idadismo. Idadismo, uma palavra que foi criada pelo fundador do Centro Internacional da Longevidade, meu mentor, Bob Butler, em 1969, e que ele chama atenção ali que o idadismo é atitude prejudicial contra o idoso, assim como o racismo seria para o negro, assim como o sexismo para a mulher, assim como o LGBTismo contra LGBT. Atitudes prejudiciais, práticas discriminatórias, políticas e ações que perpetuam um viés negativo e estereotipado. E que pode ser institucional e estrutural. Intrapessoal, minando a autoconfiança, a autoestima, aquelas piadinhas, a subestimação. E internalizado, que você acaba se sentindo fraco, como velho, como mulher, como LGBT, como negro. Tudo se superpõe, porque por detrás está sempre a discriminação. E como diz a Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O mesmo vale para todos os outros tipos de discriminação. Tem que ser antissexista, antirracista, anti-LGBTista, anti-idadista. Imagina quando tudo isso se soma. O que demanda empatia para que a gente possa combater e ser ante essas coisas. É ter empatia, autoanálise, introspecção, busca de informação, discernimento, autoeducar-se. Finalmente, um epílogo. Falei da minha mãe. Não havia falta de amor ali. Ela era fruto da geração dela. E ela não queria que aquele filho, de alguma forma, mãe sabe, né? Coração de mãe fala alto. Ela não queria que ele sofresse. Foi a forma como ela tentar protegê-lo. Passados os anos, ela se tornou a melhor amiga do meu companheiro Paul. Não hoje ela, centenária, com doença de Alzheimer, mas muito antes, ao longo da convivência. Essa mãe, que continua sendo uma inspiração, porque não tenham dúvida, foi ela poder ter tido a longevidade. Essa é a grande dádiva da longevidade. Perdoar pelo que ela me disse, porque eu sei agora que foi por amor. Ser perdoado por eu ter ousado ser rebelde. Pedir perdão e, se possível, se auto-perdoar. Obrigado, gente. A luta continua e é um desafio. Daniel, com você. Kalash, meu amigo, você não faz ideia da quantidade de comentários que ficaram pipocando aqui no chat durante a tua fala emocionada. Você não faz ideia. Daqui a pouquinho você vai poder ler todos eles. A gente selecionou o comentário da Lígia Pi para representar aí o que os demais escreveram. E me cabe aqui, como sempre, agradecer pelas suas palavras, por você nos colocar aí no esteio da dignidade e do respeito com as pessoas idosas.
preferência, ela cabe apenas à própria pessoa. Ninguém tem nada a ver com isso. O que nós temos, sim, é que respeitar quem quer que seja.